Oi, hoje a gente vai falar sobre a estrutura de uma rede neural, né? A gente vai aprofundar mais de como que funciona uma rede neural, né? A gente tem os componentes principais. E aí uma rede neural vai ter três tipos principais de camadas, né? A gente vai ter a camada de entrada, que vai ser a primeira camada da rede e vai receber os dados. Por exemplo, se a gente estiver trabalhando com imagens, cada pixel da imagem seria uma entrada, por exemplo, né? Poderia ser uma entrada. A gente tem as camadas ocultas, que vão ser as camadas, que vão tomar decisões, vão pensar de fato, né. Elas vão ser camadas intermediárias entre a de entrada e a de saída, e elas vão processar as informações e vão aprender padrões a partir desses dados. E quanto mais camadas ocultas, mais complexos são os padrões que a rede pode aprender. E aí a gente tem também a camada de saída. E aí essa camada vai gerar a resposta da rede. Se a gente estiver fazendo um problema de classificação, como identificar se uma imagem é de um cachorro ou de um gato, de um papagaio, de um leão, por exemplo, a camada de saída nos dirá a classe da qual a imagem pertence, né, então seria uma rede neural de classificação de imagem, né. Por exemplo, no caso de uma rede neural treinada para identificar frutas em imagens. A camada de entrada recebe os valores dos pixels da imagem, a camada oculta processaria essas informações para aprender características como a cor, a forma da fruta, a textura, e aí a camada de saída, ela diria se a imagem é, por exemplo, um abacaxi, uma melancia ou um melão. Como que os neurônios eles se conectam, né. Cada neurônio vai estar em uma camada, né, ele vai se conectar com todos os neurônios da camada seguinte e todos os neurônios, querendo ou não, da camada passada. E essas conexões têm pesos que são ajustados durante o treinamento para melhorar a precisão da rede. E aí quando a rede neural começa a aprender, as conexões entre os neurônios podem ter pesos altos ou pesos baixos, né. Porque dependendo da importância de cada características. Por exemplo, a cor de uma fruta pode ser mais importante do que o formato para distinguir entre uma maçã e uma laranja. E aí, durante o treinamento, a rede vai ajustar esses pesos dessas conexões para melhorar a sua precisão, né? Fica muito mais fácil de entender essa classificação, né? E, por exemplo, né? Imagine que a entrada numa rede neural foi uma foto de uma banana, né? Uma rede neural que classifica frutas, né, imagem de frutas, foi uma banana. A camada de entrada vai processar, vai passar para a camada oculta, e aí dentro da camada oculta ele pode analisar, por exemplo, o formato da fruta. E ele olhando o formato da fruta, ele observa, tá, ela tem, esse formato de banana, né, que aí seria um peso específico, imagina que o peso fosse 5. E aí o peso em específico, ele vai ter conexão com outros pesos e aí o peso é muito maior se for um 5 conectando com o amarelo, né, o 5 do formato da fruta conectando com a cor amarela, tende mais para banana do que o formato de uma fruta com banana, com peso 5 se conectar com a cor vermelha, né, que não faz sentido algum esse, da cor vermelha. Ele teria que fazer essa análise novamente ou trazer para a gente essa informação, ou fazer com que a gente vá atrás de um especialista para ver o que está acontecendo, talvez? E aí essa camada oculta, ela faz toda esse processo pra gente. Então, é dessa forma que os neurônios se conectam, né, e esses são os componentes principais. Sem a camada oculta, a nossa rede neural ela não pensa, porque seria uma camada de entrada, a camada de saída. Do mesmo jeito que entrou, seria o mesmo jeito que saiu. Com a rede oculta, né, a camada oculta, é a forma que ele faz essas decisões. Como, por exemplo, em milésimos de segundo que a gente tem uma reação, né, pra desviar de alguma coisa. Não sei, tem um carro vindo na sua direção, em milésimos de segundo você tem que tomar essa informação e sair de frente do carro, né, por exemplo. E aí, seu cérebro toma essa informação, com base em tudo o que está acontecendo ao seu redor. Por exemplo, eu estou na rua, o carro veio na sua direção, o carro realmente está vindo na minha direção? Desviar, correr, pular, não sei, né, qual decisão seria melhor tomar. E aí que tá também, né, você tomaria a melhor decisão conforme a situação. E se o cara tá tentando tirar o carro de cima de você, né, você pode muito bem ir para o lado contrário. Se ele estiver muito em cima de você, você pode decidir se você vai pular, se vai tentar desviar, se você vai correr para que não te atinja, né, esse carro.
Então é uma outra tomada de decisão. Então os neurônios vão se conectar dessa forma para que eles possam fortalecer o laço e ter cada vez um peso maior para a comunicação fique mais rápida e fácil dentro dessas redes neurais, né. Hoje a gente falou sobre a estrutura de uma rede neural, como que ela funciona, né, as camadas que ela tem que são muito importantes, né, a camada de entrada, a camada oculta e a camada de saída. A gente trouxe também, como os neurônios se conectam entre si e acredito que é algo essencial, porque a gente precisa entender como que funciona esse peso, como que funciona essa sinapse entre aços para que uma informação seja gerada e aí sim ela seja utilizada, né. Como, por exemplo, na cor, tamanho da fruta, ou identificação facial, ou identificação de alguma doença. São diversas coisas que a gente pode pensar. Então, por hoje é isso que a gente tem para falar e tchau.